E aí, meu povo do meu Brasilzão de meu Deus, quem estava com saudades do Surrealcast? Nosso primeiro episódio de 2024, primeiro de muitos e primeiro de muitas novidades que vão vir por aí, porque em fevereiro vamos começar a gravar o podcast também em estúdio. Pois é, então este aconchegante aqui da minha casa também vai continuar existindo, mas também vai dar espaço para um espaço muito mais profissional e com convidados especiais. Vocês que me aguardem aí. Primeiro episódio desse ano, eu não poderia começar diferente, falando sobre networking. Por que eu criei um grupo de networking? Por que eu considero networking tão importante? E antes até de qualquer coisa, eu gostaria de falar que networking não é só importante para mim ou o meu ponto de vista, mas sim isso é comprovado pela neurociência, da importância de fazermos contatos e estarmos perto de pessoas que vão nos ajudar, auxiliar e ampliar e expandir a nossa consciência, o nosso conhecimento para estarmos em lugares que vão nos dar muito mais oportunidades. E isso muda o nosso estado mental, nosso estado físico e muitas das coisas que a gente quer conquistar tá nesse pequeno detalhe, que é o networking. Bom, antes de falar sobre o que é networking, eu também quero dizer que a gente vai falar sobre o que é netweaving, que ainda não é muito falado, porém é muito praticado. Muitas vezes você pratica e nem tem conhecimento disso. Mas antes de começar com toda essa parte teórica, digamos assim, como você fazer um bom networking, como você destravar, fazer contato com pessoas, eu quero compartilhar um pouco da minha história, da primeira virada de chave para mim que fez eu entender a importância de nos conectarmos com as pessoas certas. Em 2013, quando eu ingressei na faculdade de engenharia, eu decidi procurar um estágio e falei, bom, eu acredito que o meu diferencial, quando eu estiver formada, eu quero que eu tenha esses 5 anos de faculdade, eu quero que eu tenha 5 anos já de experiência na área, ainda que seja como uma estagiária. Eu tenho certeza que eu já vou sair na frente aí de muita gente que vai passar a faculdade inteira, só vai fazer o estágio ali obrigatório. De engenharia, se eu não me engano, o estágio obrigatório é somente no 5º ano ou no 4º ano, então, ou seja, você passa ali 3 anos da faculdade, ou trabalhando com outras coisas, ou realmente não trabalhando com absolutamente nada, dependendo da condição de cada um. Como eu já trabalhava desde os meus 15 anos, então, ou seja, eu tinha que estar trabalhando para pagar minha faculdade, eu não tinha outra opção. Então eu pensei, em vez de eu ficar trabalhando com qualquer outra coisa, meu primeiro emprego com 15 anos foi de recepcionista num sindicato. Com 17 anos mais ou menos, eu era caixa de um restaurante, inclusive do restaurante Bom Prato, que é um restaurante que tem em várias cidades aí pelo Brasil, que é subsidiado pela prefeitura. Eu era caixa desse restaurante, só que eu era caixa ainda nesse primeiro ano da faculdade. Foi realmente com 17 anos. E aí eu tive uma virada de chave e pensei, não, eu acho que eu já preciso entrar na área, até para sentir se realmente é isso que eu vou querer. Embora eu tivesse quase certeza, nada como ir para o campo, né, para poder ver realmente ali no dia a dia e sentir de fato o que viria pela frente nos próximos anos de vida. Então decidi procurar um trabalho de engenharia e na frente da minha casa, que em Santos ainda, quando eu morava, tem o VLT. E o VLT é um veículo leve sobre trilho, basicamente para quem não é da cidade e não conhece, é um trem que percorre um trilho sob a terra, né? Quem construiu, quem foi fazer essa obra foi a Queiroz Galvão. A Queiroz Galvão, uma grande construtora, né, nacionalmente conhecida, e eles tinham vários trechos de obra, até porque é um trem que vai percorrer de um lado a outro da cidade, atravessando tanto Santos quanto São Vicente. Então eu tentei descobrir ali aonde que era o canteiro principal. E ali percorrendo a cidade eu vi que tinha um dos canteiros que era o maior canteiro, né? E esse maior canteiro, falei, bom, ali que deve ficar as principais pessoas, até porque eu imaginava que naquele canteirinho pequenininho no meio da obra, talvez não tivesse pessoas que me forneceriam a minha contratação. Então, fui no canteiro maior. Nesse dia que eu cheguei no canteiro, o recepcionista, enfim, um porteiro de fato, né, porque ele estava literalmente na portaria ali, e era um portão gigantesco de pelo menos mais de 2 metros de altura, até porque ali entravam caminhões, os equipamentos da obra ficavam todos guardados nesse canteiro. Quando eu entrei, tinha acabado de sair do meu expediente de caixa do restaurante, então era mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde, então eu estava ainda com bota de segurança, uma calça, uma blusa branca lisa, mas eu não estava muito bem apresentável,
porque, enfim, o caixa do restaurante ficava dentro da cozinha. Consequentemente, eu tava ali, né, com o cabelo meio oleoso por conta do óleo da cozinha, do vapor e tudo mais, mas nem pensei nisso, para ser bem sincera, quando eu fui entregar o currículo. E aí, quando eu cheguei para esse recepcionista, né, dei bom dia, aliás, boa tarde, e me apresentei, falei que eu tinha começado a fazer faculdade de engenharia e que eu estava atrás de um emprego, e se ele sabia como que eu fazia para entrar, com quem que eu podia falar. E aí ele me direcionou ali até a recepção e pediu para que eu procurasse por um nome, e aqui eu vou colocar o nome de Lucas. Eu vou colocar nomes fictícios para não comprometer ninguém também, até porque essa história é uma história muito antiga, já pensou, né? Então, quando eu fui falar com a recepcionista, perguntando pelo Lucas, ela me olhou um pouco ali de cima a baixo, e aí ali talvez eu tinha entendido que o Lucas talvez fosse uma pessoa muito requisitada e com uma posição talvez um pouco elevada ali dentro, né? Pela forma que ela me olhou, como se dissesse: ela não tá muito bem arrumada para falar com o Lucas. Mas tudo bem, e aí ela perguntou o que eu queria com ele, porque ele estava em reunião. E aí eu disse que seria para deixar um currículo. E aí ela falou: pode deixar comigo, não tem problema. Só que eu, obviamente, imaginei que sim, tivesse um problema, até porque a gente sabe que deixar currículo sem nenhuma indicação, sem ninguém ali, né, do quem indica, o famoso QI, acaba que o currículo pode virar um peso de papel. Eu tinha 17 anos naquela época, então por mais que eu já tivesse passado por 2, estivesse no meu segundo emprego, né, na verdade, eu ainda era muito inexperiente nessa área, mas disso eu entendi um pouco, porque pelo menos era assim a realidade de alguns lugares que eu trabalhei. Deixei o currículo com ela porque eu não tinha outra opção, até porque o Lucas estava em reunião. Quando eu saí de lá, o porteiro me perguntou e falou: e aí, conseguiu falar com ele? Aí eu falei: não, ele tá em reunião. Aí ele: putz, não acredito. Aí eu falei: e a moça me regulou bastante, me senti um pouco mal, eu acho que eu não tô bem adequada para poder conhecer o Lucas. E ele falou: olha, faz o seguinte, para você não ir embora assim sem tentar, e você tá no começo, você tem que tentar, enfim, ele foi um super incentivador meu. Ele disse: fala com aquele senhor que tá ali, e a gente pode chamar o senhor de Eduardo, pode falar com o senhor Eduardo, que o senhor Eduardo, ele é o prefeito do canteiro. Aí eu falei: nossa, meu Deus do céu, tem eleição para poder tomar conta de um canteiro de obra? Mas era só como eles denominavam ali a função de quem tomava conta, como se fosse o zelador do canteiro, era o prefeito do canteiro. E aí ele falou: fala com o Eduardo, fala que você veio trazer o currículo e tudo mais. E eu falei: tudo bem, ok. E eu sempre tive, vamos abrir uma aspas aqui, né, um parênteses, eu sempre fui muito destemida. Então, se me mandassem falar com qualquer pessoa, eu falaria. Por quê? Porque eu não tenho nada a perder. E eu tenho educação, tenho bom senso, tenho os meus princípios e meus valores. E é muito importante a gente saber chegar num lugar. E na minha concepção, né, lógico, hoje com muito mais maturidade, mais recursos, mais desenvoltura, eu tenho muito mais confiança do que naquela época. Mas aqui eu ressalto a importância da gente e de todas as pessoas serem um pouquinho mais cara de pau. Você chegar para a pessoa e eu tenho que falar com fulano, com ciclano, eu vou falar. Independente se eu tô nervosa, se eu tô muito bem vestida, se eu tô mal vestida, é a oportunidade que eu tenho, eu não posso deixar passar. E tem uma coisa na minha vida que eu sempre fiz, que é nunca deixar as oportunidades passar por mim. Foi falar com o prefeito Eduardo, prefeito do canteiro, daquele canteiro de obras. E aí falei para o Eduardo: olha, meu nome é Andressa, eu tenho 17 anos, comecei a fazer faculdade de engenharia, queria muito trabalhar e eu vejo aqui uma grande oportunidade para isso. Só que eu deixei meu currículo na recepção e eu tenho medo que de repente acabem não olhando o currículo. E eu queria muito poder entregar ele para o Lucas. Ele falou: bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o seu currículo lá na recepção e aí quando o Lucas estiver desocupado, eu lembro de poder passar para ele o contato, o seu currículo. Eu falei: perfeito. Fomos até a recepção e aí Deus nunca falha. Na hora que o Eduardo, prefeito do canteiro, pegou meu currículo com a recepcionista que eu tinha acabado de entregar, quem saiu da reunião, que era na frente da recepção? O Lucas. Quando o Lucas saiu, o Eduardo prontamente já virou para ele e falou assim: Lucas, olha só, acabei de pegar esse currículo, essa moça tá buscando um estágio, ela começou na faculdade agora e ela tá querendo trabalhar, né, ela faz engenharia civil e tá querendo trabalhar com obra. E aí o Lucas me olhou assim e falou: você sabe que você vai sujar seu cabelo, né?
Aí eu falei, eu sem muitas papas na língua, já falei, ué, mas se eu não quisesse sujar meu cabelo, eu ficava em casa, né? Aí ele me olhou assim e falou, que time que você torce? Aí eu falei, pronto, só falta me ferrar por conta do time. E eu sou santista, né? Nasci santista, nasci em Santos. E ele falou, bom, já começou mal porque eu sou palmeirense. Mas aí eu rapidamente já falei, não, isso toda a minha família, que inclusive é italiana, torce pro Palmeiras. Então eu tenho uma afinidade maravilhosa com o Palmeiras. E isso é verdade. Então ali a gente já criou um ponto de identificação que é muito importante pro network. Então, fechando esse parênteses, o Lucas começou a conversar comigo e perguntar o porquê que eu, assim, tinha acabado de entrar na faculdade, por que eu queria tanto aquele estágio. E falei, bom, nas minhas condições, eu tenho que trabalhar para pagar minha faculdade. Eu acabei de perder uma bolsa, eu tinha perdido na época uma bolsa de estudos que eu tinha ganhado, que na verdade não era bem uma bolsa, né, porque eu tinha um financiamento que não era pelo FIES ainda, e eu perdi essa bolsa porque eu iria perder essa bolsa no fim daquele ano por conta da quantidade de DPs que eu peguei. Falei, bom, eu vou perder essa bolsa, eu preciso continuar pagando minha faculdade. E já que eu tenho que trabalhar de toda forma para poder sustentar a minha faculdade, então faz muito sentido que eu trabalhe já na minha área, né? Não faz sentido que eu continue investindo tempo em outros lugares. E aí ele falou, você quer uma água? E eu obviamente não queria, mas eu falei que sim, que eu queria uma água. Então ele me levou para a copa de onde ficava o canteiro e a gente começou a conversar, ele perguntou sobre a minha família, perguntou por que eu escolhi engenharia e eu contei toda a minha história de vida para ele. Quando eu terminei de contar, ele perguntou, e se tivesse uma vaga em aberto? E a gente fosse te contratar, quando que você poderia começar? E eu, sem maturidade, falei, amanhã mesmo, né? Nem parei para pensar no outro trabalho que eu tinha. Mas enfim, eu tinha 17 anos, né? Não tinha maturidade ainda para isso. Ele falou, mas e o seu outro emprego? Aí eu falei, é verdade. Eu falei, não, então pelo menos uma semana para ela poder encontrar outra pessoa e tudo mais. Aí ele falou, então tá bom. Você realmente está disposta? Eu falei, com certeza, eu tô muito disposta, senão nem estaria aqui. Ele falou, então a gente vai na administração agora fazer seu contrato. Aí eu fiquei assim, ó. Oi? Ali, lógico, uma pessoa de muita fé, obviamente, a primeira coisa que eu agradeci foi a Deus pela oportunidade, né, pelo estar no lugar certo, me conectar com as pessoas certas ali naquele momento, me colocar uma pessoa justamente para poder fazer toda essa ponte de contatos, né, até porque eu nem sabia o nome do Lucas, né, eu não fazia ideia, e simplesmente Lucas era nada mais, nada menos de que todo responsável por todas as contratações de toda a obra. Não tinha ninguém acima do Lucas, hierarquicamente falando. Era o Lucas que comandava todo o trecho de toda a obra desse projeto. Então ali eu entendi a importância de se conectar com as pessoas certas, principalmente o fato de você tratar bem as pessoas, desde quem está na recepção, desde o porteiro até a pessoa de mais alto escalão, que muitas vezes você nem vai saber que é. Então, eu sempre pratiquei muito e eu me considero uma pessoa muito humilde de saber que eu não sei tudo, muito humilde de estar nos lugares e ser quem eu sou. Não querer ser mais do que eu sou ou mais do que ninguém. É saber me posicionar, é saber conversar com as pessoas e tá tudo bem eu não saber de tudo, tá tudo bem eu estar no começo da vida, tá tudo bem eu não ter uma certa experiência. Porque muitas vezes é isso que o outro lado tá precisando, é isso que o outro lado tá querendo. Então, quando aconteceu toda essa situação, eu entendi. E isso foi acontecendo ao longo de toda a minha vida com pequenas e grandes coisas. Então esse foi para mim uma grande coisa, até porque foi meu primeiro trabalho de engenharia, o qual eu fiquei quase 2 anos. E aí depois eu fui mudando para outras áreas dentro da engenharia, em outras grandes empresas. Graças a Deus sempre tive grandes oportunidades, porque eu sempre fui atrás de todas essas oportunidades e sempre estive preparada para elas. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, abrir esse parênteses, é sobre o estar preparado. Nem sempre, e isso principalmente inclui para networking. Às vezes você vai falar com uma pessoa que você não está tão pronto para conversar com ela, mas você tem que se preparar. Gente, o nosso espelho de casa serve para isso, a nossa câmera do celular serve para isso, as lives no Instagram, os stories no Instagram servem para isso. É para você treinar
a sua comunicação, melhorar a sua comunicação, mas não somente no sentido da fonética da coisa, né? No sentido de como você se expressa e o quão bem você se expressa, foneticamente falando, mas sim em você conseguir traduzir aquilo que você é, aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Muitas vezes é muito importante você conseguir traduzir para as pessoas, para você ser claro naquilo que você verdadeiramente está querendo. Quantas pessoas às vezes queriam nos dizer uma coisa e simplesmente acabaram dizendo outra, e a gente não conseguiu chegar numa comunicação efetiva e assertiva. É muito importante a gente treinar essa comunicação. Então, todas as oportunidades, e aí aqui eu já inicio o assunto de como fazer networking e um bom networking, é você treinar essa sua habilidade de comunicação dentro daquilo que você pode. Se você não pode fazer um bom curso de oratória porque não tem tempo, não tem dinheiro ou não é sua prioridade nesse momento investir nisso agora, treine com as pessoas do seu prédio, da sua casa, que estão logicamente fora também. Então, se você mora com a sua família, você não fala somente com a sua família porque está numa zona de conforto, mas começa a conversar mais com o porteiro do seu prédio, começa a conversar mais com a moça ou com o rapaz da limpeza do seu prédio, perguntar sobre a vida dele e fazer com que ele também conheça da sua. Porque é ali que você vai treinando. Eu sempre fui muito conversadeira, inclusive, eu sempre fui uma ótima aluna na escola, mas conversar e falar demais sempre foi um ponto que os meus pais sempre foram chamados na escola porque eu não parava de falar um segundo. Então, todas as oportunidades que eu tenho, eu nunca e dificilmente sou a pessoa que fica ali quietinha. Lógico, existe o momento de você falar e existe o momento de você ouvir. É importantíssimo você ter essa balança muito bem equilibrada para você não ser uma pessoa inconveniente aonde você está dando uma opinião ou então falando no momento que você não foi chamado e que ninguém te pediu para citar absolutamente nada. Então, obviamente, saiba o momento certo de você simplesmente se colocar ali falando, expressando sua opinião, uma ideia ou gerando ali até uma transformação com as pessoas. É muito importante você ter esse feeling e esse feeling ele só vai ser treinado literalmente em campo, quando você estiver com pessoas e perceber ali um momento que você tem uma oportunidade de fala, um momento que você tem uma oportunidade que alguém te pediu uma opinião e expressar aquilo. Quantos momentos, e às vezes em até palestras que você de repente pode ir ou pode experienciar, às vezes o palestrante fala: quem aqui gostaria de, sei lá, participar de uma dinâmica? Você tem que levantar a mão. Ah, mas eu tenho vergonha. Tá tudo bem, eu também tenho. Não é porque eu falo demais que eu não tenho vergonha. Eu tenho muita vergonha e muitas vezes, às vezes eu chego em casa e fico assim: ai, será que eu falei certo? Será que era realmente aquele momento? E então é muito bom também a reflexão do pós-evento, né? Do pós-momento ali que você teve essa troca de você se analisar e saber se realmente era aquele momento, se era o momento certo, ou se você devia ter esperado um pouco, ou se realmente você percebeu que as pessoas gostaram do que você levou, a demanda, a ideia, ou seja lá o que for que você levou ali verbalmente para as pessoas daquele grupo. A importância de você saber o momento certo de falar, e muitas vezes, gente, no networking, é mais relevante você ouvir do que falar. Porque isso, e eu sempre falo isso, é uma coisa que todo mundo busca em comum, ser ouvido. O que o ser ouvido, ele representa? Quando você pergunta algo para alguém, como por exemplo, como você está hoje? E a pessoa verdadeiramente te contra, né? Não responde só naquele automático do oi, tudo bom? Tudo bom, e você? Não, estou perguntando de fato como você está se sentindo hoje, como está sendo o seu dia. Quando você gera essa pergunta para o seu receptor, né? Para quem está te ouvindo, essa pessoa automaticamente vai externalizar aquilo que ela está sentindo, como foi o dia dela, se ela está bem, se ela não está. Isso gera identificação, isso gera a empatia, porque empatia não é a gente tentar se colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é o único lugar do mundo que a gente não consegue estar. A gente só conseguiria sentir o que o outro sente, estar no lugar do outro se a gente estivesse com as nossas terminações nervosas ligadas ao cérebro daquela pessoa, que não é o caso. Então, como que a gente desenvolve e pratica a empatia? Ouvindo as pessoas.
Eu não sei como você se sente, eu não tenho como adivinhar o que você está sentindo, a não ser que eu te pergunte, como você está se sentindo hoje? O que de bom aconteceu no seu dia hoje? Você está bem? Aconteceu alguma coisa marcante no seu dia hoje ou desafiadora que você queira compartilhar comigo? E aí, quando a pessoa expressa isso, a pessoa, ela automaticamente está se sentindo ouvida, pertencente, porque fala, poxa, alguém se importou como foi meu dia hoje. E isso vale para qualquer pergunta que, de fato, a pessoa expresse aquilo que ela sente, que ela pensa ou que ela viveu naquele momento, naquele dia, naquela semana. Então, pratiquem a empatia de ouvir, né? Muitas vezes a gente se preocupa em, será que eu vou falar algo relevante para esse tema, para essa turma, para esse projeto, para este momento, quando na verdade é só você fazer uma pergunta e fazer com que o outro se sinta pertencente, se sinta ouvido. E aí sim, essa pessoa vai criar uma identificação com você de falar, poxa, é inconsciente muitas vezes, tá, gente? Mas de pensar e falar assim, caramba, aquela pessoa me escutou. No primeiro momento que ela teve, a primeira oportunidade que ela teve de falar comigo, ela se preocupou em primeiro me ouvir. Às vezes ela vai pensar isso de forma consciente, mas muitas vezes isso vai estar no inconsciente dela. Ela sabe que ela pode contar com você, porque você escutou o que ela tinha para falar, independente do quão relevante aquilo era para a conversa que vocês tiveram. Agora, a minha vida e a minha jornada começou me conectando com as pessoas certas. Então, foi graças ao porteiro daquele dia que falou o nome que eu precisava, que era um nome muito importante dentro da empresa que eu queria. E aí, infelizmente, aquela pessoa não estava disponível naquele momento. Eu recebi uma outra informação, que era um outro nome, porque muitas vezes, e na verdade, nem sempre, a gente vai conseguir chegar diretamente na pessoa que a gente precisa. Mas você pode ir indo pelas beiradas, então você vai se conectando, né, não com a pessoa final, mas você vai se conectando com o entorno dela, com as pessoas que circundam a vida dela até chegar nela. Mas, logicamente, você tem que fazer isso de uma forma proposital e intencional. Só que, qual que é a importância? E aí vamos explicar o que é o netweaving. O networking é mais voltado aos meus interesses, o que eu quero, quem que eu quero me conectar para que gere um resultado profissional. Então, por exemplo, eu preciso de um determinado profissional para minha empresa, então eu vou encontrar uma pessoa que vai me trazer essa função, né, que vai desenvolver a habilidade ali que eu preciso para dentro da minha empresa, e isso vai ser remunerado ou não, vai ser uma parceria. Depende do tipo de contrato que vocês vão firmar, do tipo de acordo que vocês vão firmar. O ponto é, existe, né, uma troca ali mútua de interesses profissionais entre um e outro, seja você querendo o trabalho daquela pessoa e aquela pessoa querendo a remuneração que você tem para oferecer. Agora, o netweaving já não é sobre negócios diretamente. Não é sobre o retorno financeiro, não é sobre o retorno braçal da coisa, mas sim como você pode ser útil para outra pessoa. Então, como que eu posso te ajudar? É uma conexão quase que genuína de você se conectar com pessoas sem interesses diretos e muito bem definidos, simplesmente porque você quer cultivar aquela relação, porque você vê que aquela pessoa está alinhada com seus princípios e valores, muito provavelmente. Então, você quer cultivar aquele relacionamento. Você vai encontrar uma forma de quê? Como que eu posso ser útil para você? Ou você sabe que a pessoa está precisando de uma informação, está precisando de um dado, está precisando de um apoio, de um auxílio, e você vai fornecer, seja com palavras, seja terceirizando e passando contatos. Olha, eu não tenho o que você precisa, mas eu tenho um contato que pode te ajudar. Olha, eu não posso te ajudar com nada nesse momento, mas uma vez eu ouvi um podcast que me transformou e eu acho que vai ser útil para você. É você ver como você pode ser útil naquele momento. E eu te garanto que esse tipo de conexão, ela é tão eficiente justamente porque
Porque você gera uma empatia tão grande com essa pessoa que muito dificilmente ela vai esquecer de você, porque você gerou uma transformação na vida dela, você agregou algo para a vida daquela pessoa. Então, muito dificilmente você vai passar desapercebido. Tem muita gente em networking, é uma falha muito grande, que fica encaminhando, e isso acontece até no Instagram. A pessoa vive encaminhando os próprios posts para você curtir e comentar. Gente, além disso não ser eficiente, isso enche o saco. Não funciona. Você não vai ser lembrado por conta disso. E não adianta você querer ter quantidade. Quantidade não é eficiente nesses casos. Você precisa ter qualidade. Você precisa ter pessoas que de fato estão consumindo aquele teu conteúdo porque elas gostam daquilo, porque é relevante para elas, porque elas vão olhar para aquilo e querer compartilhar com outras pessoas. Não adianta ficar encaminhando. Olha, curte aqui esse meu post novo. E manda no direct, não tô falando pra quem reposta nos stories não, tô falando pra quem manda no direct, post novo, comenta aqui por favor, será que você pode interagir com a minha postagem? Isso enche o saco, isso não é eficiente. O que é eficiente? Você gerar uma conexão com essas pessoas. Então, você tá ali atento e alimentando aquela relação que ainda tá tão ali germinando, tá tão no começo, mas você vê que de repente a pessoa postou um stories precisando do contato de um vidraceiro. Às vezes você nem tem, mas você conhece a sua tia que recentemente trocou o box de vidro do banheiro dela, consequentemente ela tem um contato para te indicar e você vai passar para essa pessoa. Você não vai ser esquecido. Vai falar, o fulano, quando eu precisei de um contato, ele me passou. Será que ele tem mais contato? Agora eu tô precisando de outro serviço. Será que de repente ele não vai ter para me indicar ou conhece alguém que tenha? Isso te torna relevante. Isso te faz ser memorável na vida das pessoas. Não adianta a quantidade, e aí você vai presencialmente em muitos eventos, tem gente que chega com cartão e sai distribuindo cartão para todo mundo. Desculpa, as pessoas não vão lembrar de você. As pessoas não vão lembrar de você porque você é uma folha de papel. O que você gerou ali de identificação? E aí, por exemplo, existem técnicas até de rapport para você gerar essa identificação, mas eu não quero que vocês se limitem a ficar tentando encontrar uma receita de bolo para poder fazer uma coisa que é espontânea. E quanto mais espontânea ela é, mais valor é agregado a isso. E quanto mais valor é agregado a isso, muito melhor e muito mais congruentes vão ser as suas conexões. O que você pode ali naquele dia gerar de identificação? Gerar um assunto em comum. O lugar que vocês estão já é um tipo de assunto. Se você está na fila de um mercado, já é o assunto, né? Como muita gente fala, nossa, a fila hoje está demorada, nossa, que pena que o caixa está um pouco demorado hoje, mas estamos aqui, né? E aí começa a bater um papo. E pratiquem isso, como eu dei o exemplo, inclusive, de vocês conversarem mais com quem trabalha no prédio de vocês, seja no prédio comercial, seja no prédio residencial, nos lugares que vocês frequentam, na academia, recepcionista da academia, o professor da academia, aonde vocês estão. Faça contato com essas pessoas. Sabe por quê? Quando você estiver num evento ali, corporativo, ou quando você for para um evento de networking, você já vai estar muito mais solto. Lá no começo do episódio eu falei sobre estar pronto e estar preparado. E eu vou retomar esse assunto agora. Nem sempre a gente vai estar pronto para situações, mas a gente precisa se preparar. Como eu falei, falar na frente do espelho é uma forma de se preparar. Treinar com as pessoas que estão ali no seu dia a dia é uma forma de se preparar. Isso vai te dar muito mais bagagem e segurança para que quando você precise falar com uma pessoa que você sabe que, poxa, essa pessoa aqui é uma pessoa que vai ser muito relevante e agregadora para minha vida. Então eu gostaria de ser tanto quanto ela será para mim, gostaria de ser para ela. Então dá um nervosismo, de repente fogem as palavras, dá um branco, você fica ali engasgado, que não consegue, tem um monte de coisa para falar, mas não consegue expressar em ideias, né, em palavras as suas ideias. Treina, porque quando essa situação chegar, você vai estar muito melhor preparado para isso. Tem pessoas que ficam esperando o momento certo é sempre. O momento certo é pegar o elevador com a pessoa e tentar desenvolver um assunto ali em 10, 15, 20, 30 segundos com aquela pessoa. As pessoas esperam chegar num grande evento de networking ou de um grande evento corporativo, um curso, uma palestra, para aí sim querer falar com essas pessoas. Gente,
Lógico que ali naquele momento é tanta informação que está na sua cabeça, são tantas pessoas de tantas áreas que são possíveis clientes, possíveis parceiros ali de vida, de amizade, de parceiros de negócios, que muitas vezes as tuas ideias não vão estar organizadas o suficiente para você conseguir gerar uma conversa de qualidade com aquela pessoa. Por isso que você tem que treinar. A gente nunca vai estar 100% pronto, mas a gente tem que estar preparado para situações. Por exemplo, eu faço o podcast, eu tenho que editar muitas coisas, porque muitas vezes as minhas ideias fogem, eu tenho que voltar a pensar, então eu corto. Mas uma área muito boa para você treinar é nas lives no Instagram. A live tá ali. Ai, mas só vai assistir uma pessoa. Que bom que só vai assistir uma pessoa, você tá treinando. E ainda que passem 100 pessoas pela sua live, olha que interessante. Você vai falar, nossa, mas um exemplo para menos. Tinham 15 pessoas na live. Nossa, 15 pessoas. Coloca 15 pessoas na sala da sua casa. E a live, você tá ali, é ao vivo. Perdeu uma palavra, você tem que retomar rápido. Vai treinando a tua comunicação, vai treinando a tua habilidade de repente, fazer perguntas. Convida uma amiga para fazer uma live, convida uma empreendedora para fazer uma live. Como que tá? Porque muito importante, como eu também já disse no começo do episódio, é saber fazer as perguntas certas. Nem sempre você tem que chegar numa roda e ter coisas muito relevantes para falar e que vão gerar grandes transformações e agregar tanto nas pessoas. Mas se você souber fazer uma pergunta e a pergunta certa, você nunca mais vai ser esquecido. Então treine, chama as pessoas para fazer live no seu Instagram, me chama, eu tô aqui aberta para vocês, inclusive, a gente pode fazer live sobre diversos assuntos. Vocês sabem que eu amo conversar sobre tudo um pouco. Então me chama, eu sempre estou treinando essa habilidade de estar mais preparada para as situações. Gente, eu já fiz muitas palestras na frente do espelho. Quando eu fui fazer meu primeiro evento da Dona Confraria, que agora somente é Dona, o nome da empresa, eu nunca tinha feito uma palestra antes. E eu fiz. E eu fiz de novo. E cada vez que eu faço, se torna melhor. Mas eu treinei antes. Não necessariamente treinei exatamente o que eu ia falar um dia antes ou dias antes, mas eu já treinei a vida inteira. Eu faço live, eu faço podcast, eu converso com as pessoas, eu compartilho a história da minha vida. Quem me conhece sabe que eu sou um livro aberto. Todo mundo que senta do meu lado sabe da minha história, da minha trajetória, de onde eu vim, aonde eu estou, para onde eu quero chegar. Eu sou um livro aberto. Mas por que eu sou um livro aberto? Porque é com isso que eu me conecto com as pessoas. E eu considero essa uma das minhas missões na vida. É poder entrar e passar pela vida das pessoas gerando uma transformação. Eu não quero que as pessoas simplesmente me conheçam, saibam meu nome e saibam quem eu sou. Não, talvez você nem lembre meu nome amanhã e tá tudo bem. O importante é que talvez um dia você fale, nossa, uma vez eu estava num evento, eu conheci uma pessoa que me falou tal coisa, ou que me falou tal frase. Ou que me fez uma pergunta que me fez refletir e eu vou replicar essa pergunta para você aqui agora. Eu não quero fazer questão que a pessoa saiba meu nome, quem eu sou, mas eu quero gerar essa transformação na vida das pessoas. Só que para isso eu tenho que praticar. Não adianta, como é que eu conto a minha história? Como que a minha história se torna interessante? Porque de fato ela é, mas existem tantas maneiras de eu poder expressar isso que pode ser que alguma delas não seja tão interessante assim, que as pessoas sintam sono, que as pessoas não achem tão relevante. Teve um Reels ou um podcast que eu escutei que era uma vendedora, né? Ela, inclusive, acho que ela dá mentorias, curso para as pessoas venderem mais e melhor. E ela falou justamente que quando ela era adolescente, ela e o namorado dela pegaram livros infantis para poder vender na rua. E nesses livros, cada um ficou de um lado da avenida vendendo. Ela vendeu os dela, sei lá, em 1 hora, terminou. O namorado dela, que era namorado, né, no caso, não tinha vendido nenhum ainda. E aí ela falou, por que você não vendeu? Aí ele, não sei, ninguém quer comprar esse livro. Quando ela perguntou pra ele como que ele estava vendendo, ele explicou que ele estava perguntando, oi, você quer comprar um livro? E as pessoas falavam, não. E aí ela falou, não, olha, vamos lá. Quando eu vou abordar as pessoas, eu pergunto pra elas, oi, tudo bom? Pode falar um minutinho? Você tem filhos ou crianças próximos na família? E geralmente as pessoas respondiam que sim. Quando respondiam que sim, ela falou, ai, que legal. Então o que você acha hoje de comprar uma revistinha de colorir para você chegar em casa com essa surpresa para criança por R$5? Aí as pessoas, ok, eu quero. Então, tudo depende de como a história é contada.
As pessoas falam assim, mas eu não vendo nada, eu não vendo. Você se vende o tempo inteiro, as pessoas precisam comprar a sua ideia, as pessoas precisam comprar o seu produto, seja infoproduto, seja produto físico. As pessoas estão o tempo inteiro comprando você de você, comprando a sua ideia, comprando o seu negócio. Saiba contar histórias, e isso é muito importante para o networking. E, gente, pode parecer loucura. Treine em casa. Criem conversas, criem perguntas, quantas vezes, e isso é muito importante até para você se sentir melhor preparado. Para muitas situações importantes na minha vida, eu crio possíveis perguntas que as pessoas podem me fazer. E com essas possíveis perguntas, eu crio possíveis respostas. Então, caso as pessoas não façam aquela pergunta, pelo menos eu tô com a minha cabeça um pouco mais treinada para aquela situação. Eu tô com a minha cabeça menos enviesada em, de repente, dar uma resposta curta e direta, ou de ficar... Então, não, seja direto, tenha firmeza na voz, tenha firmeza no que você fala, esteja certo das coisas que você está falando e como você vai contar. Então é lógico que em alguns momentos não estaremos prontos, porque naquele dia a gente não acordou bem, porque aquele evento é um evento muito importante, deixou a gente um pouco mais inseguro, nervoso. O importante é você se preparar. É lógico que amanhã, se eu estiver num grande palco, sem querer, alguém ali me sorteou para subir num palco para falar para 10 mil pessoas, é lógico que eu não vou estar 100% pronta para isso, mas eu estou me preparando para isso. Eu estou dia a dia praticando e criando hábitos para que eu esteja melhor preparada e transformada e pronta para aquela situação, ainda que quando a situação chega não esteja 100% pronta. E junto com estar 100% pronto, aproveitem as oportunidades. Eu já dei esse exemplo e eu vou dar mais alguns dentro desse. Quando, por exemplo, tem eventos, e aí isso aconteceu inclusive no último evento da Dona, e tem um filmmaker, e esse filmmaker ele tá coletando opiniões e depoimentos das pessoas que participaram do evento para saber o que elas acharam do evento. E obviamente quando o filmmaker vai abordar a pessoa, ele primeiro pergunta: você gostaria de gravar aqui um depoimento? E aí a pessoa, ai não tenho vergonha, não sei falar. Vai, gente! Pelo amor de Deus, aproveita que o evento da Dona ainda é um evento relativamente pequeno. Não vai ter 35 mil pessoas ali atrás te assistindo, não. É só você e um filmmaker. Perca esse medo, mas como que você perde esse medo? Terapia de exposição. Você tem que ir pro campo. Mas para você é fácil falar. Não, eu também tenho medo. A diferença é que eu nunca recusei oportunidades. Inclusive, nesses eventos que eu vou, palestras e tudo mais, sempre tem um momento que o palestrante, independente do tamanho da palestra, ele sempre abre para perguntas ou comentários. Ou então, muitas vezes, eles acabam sorteando ali alguém para ser chamado para um desafio. Independente do que eles fazem, eu sempre levanto a mão para ser escolhida e dou um jeito de ser escolhida de alguma forma, seja chamando mais atenção, seja sendo a primeira a levantar a mão. Por quê? Porque eu quero que aquela pessoa, de alguma forma, lembre de mim. Eu quero, de alguma forma, que o meu rosto comece a ser gravado nos lugares. Eu já fui em evento do Joel J, já fui em evento da Kênia, já fui em evento da Duda Vieira, da Kátia Damasceno, já fui em dezenas, não vou falar centenas ainda porque eu não tenho certeza, mas já fui em dezenas de eventos e sempre que tem esses momentos, eu sou a pessoa que às vezes eu nem tenho uma pergunta para fazer, mas na hora eu formulo. Por quê? Porque eu preciso treinar. A primeira vez, eu nunca vou esquecer, a primeira vez eu tava num evento do Joel, era um evento fechado para quem era daquela turma dele do CLT, que era a Comunidade de Liberdade Total, não sei ainda se existe, inclusive. Ele tinha já meio que acabado o evento ali e abriu para falar no microfone. Eu já tinha conversado com o Joel nesse evento de uma forma bem intimista ali, individual, né, numa parte do evento que eu tive a oportunidade. De alguma forma, no final do evento ele abriu para falar no microfone. E eu falei, bom, dentro do que as pessoas estão falando, eu acho que eu tenho alguma coisa para agregar também positiva. Só que eu tava morrendo de medo de falar no microfone e assim, para todo mundo ouvir, porque não era só o Joel que ouvia, era o Joel e todo mundo que tava ali, era mais ou menos umas 800 pessoas. Na hora que eu peguei o microfone, minha voz tremia, gaguejava, mas eu falei. Na segunda vez que eu tive uma oportunidade de fazer isso num outro evento com outra pessoa, eu já tava menos nervosa. E na outra oportunidade que eu tive, e aí assim vai indo. Eu tô sempre que eu vejo uma oportunidade, por quê? Porque eu gosto de palestrar, eu gosto de falar no microfone, eu gosto de falar para grandes massas. Então eu tenho que me familiarizar com isso de alguma forma, eu não tenho que ficar esperando o momento perfeito, alguém bater aqui na porta da minha casa para poder falar, oi, tudo bom? Você quer participar do meu evento? Não, eu tô me preparando
Pode ser que quando chegar a hora eu não esteja 100% pronta, pode ser que eu comece a ficar nervosa de novo, pode ser que eu comece a gaguejar e tá tudo bem, mas pelo menos eu me preparei. Você imagina se a primeira oportunidade que eu tenho, eu nunca me preparei para ela. É literalmente a primeira vez que eu vou pegar no microfone, a primeira vez que eu vou estar diante de centenas, dezenas de pessoas. Então, as oportunidades que aparecerem para vocês, abracem. Tem muitas palestras também, inclusive, ou até cursos que você faz com mais pessoas, que às vezes, sei lá, o professor ou o palestrante faz uma pergunta simples que você sabe responder e ninguém levanta a mão. Gente, quantas vezes vocês já não viram isso? Alguém pergunta assim, sei lá, você sabe o que é networking? Ninguém levanta a mão. E todo mundo ali sabe. Ou, pelo menos, a grande maioria sabe pelo menos uma ideia do que é. Arrisca. Eu sempre fui a pessoa que nunca tive vergonha de passar vergonha. Gente, passa 1 minuto, ninguém nem lembra mais quem é você, muito menos do que você falou. E ainda que lembre, vai ser 1, 2 pessoas. O que essas pessoas representam na tua vida? Nada. Elas nem vão continuar, provavelmente, no teu círculo social. Então, pra que o medo? Sabe? É uma coisa que é passageira. Você vai falar, você vai errar, talvez você passe uma vergonha assim, mas ninguém vai nem lembrar. Quem vai lembrar é você e falar, quer saber? Pelo menos agora também nem doeu. É o famoso, ué, não morri? Tá tudo bem? Então eu vou fazer de novo. E você vai melhorando, você vai aperfeiçoando e você vai treinando essa sua habilidade de se comunicar, de fazer perguntas, de estar diante ali de uma situação vulnerável. Existe uma pesquisa que realmente as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Geralmente as pessoas preferem morrer do que ter que falar em público. E isso é um grande absurdo, até porque a gente está o tempo inteiro falando com pessoas, seja dando um bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja falando algo relevante, ou recebendo oportunidades para falar com bastante pessoas. Eu tenho certeza que você que está aqui me ouvindo, você está em busca de um desenvolvimento, está em busca de um aprimoramento pessoal, profissional, em alguma área da sua vida. Então, se esforce. Teste maneiras. Opa, esse jeito aqui de contar, eu sei que eu me enrolo. Por que eu me enrolo? Porque eu quero contar de uma maneira difícil. Deixa eu simplificar então. Não, eu contando assim, eu vejo que eu consigo seguir uma linha de raciocínio. E não precisa ter as coisas decoradas. Na verdade, não tenham as coisas decoradas porque não é um ditado, né? Que você vai ficar ali lendo ou então falando palavras colocadamente, de forma perfeita, com a fonética perfeita, com palavras difíceis. Muita gente também tem essa crença. Eu tenho que falar palavras difíceis para que minha fala fique intelectual. Não. O que te torna uma pessoa relevante, uma pessoa de impacto, é o quão seguro você é na sua fala. E não se você está falando palavras difíceis no dicionário que ninguém vai nem saber o que você está falando. Você não quer ser entendido? Então fale da maneira mais simples possível. Não tenta ficar dificultando uma coisa que só vai te gerar mais insegurança e você vai tender ao erro. Você tem que tender ao acerto. Então, deixa eu falar como eu sei, com as palavras que eu sei, deixa eu explicar isso daqui. Poxa, mas eu sou técnico disso. Tá bom, mas as pessoas que estão te ouvindo provavelmente nem técnicos disso são. Elas estão esperando só te entender. Elas não estão querendo saber da onde que veio a teoria, conotação científica. Não, as pessoas só querem entender o que você tem para falar e o que você está tentando explicar. Então, seja sucinto, seja direto, seja engraçado, mas não force ser engraçado, mas seja uma pessoa gostosa de ouvir. Espero que, inclusive com esses meus treinos, eu esteja sendo essa pessoa para vocês. Eu quero cada vez mais melhorar a minha comunicação, minha forma de abordar os assuntos, e eu tô fazendo, inclusive, eu tô fazendo pós em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Eu não vou ficar trazendo aqui para vocês o que é acetacolamina, o que é isso. Não faz sentido. Não é isso que vocês vão decorar. Eu quero ser compreendida por vocês. Eu quero que de fato vocês absorvam o que eu tô falando. Que não seja um podcast que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, que amanhã vocês vão esquecer o que está sendo dito aqui. Não. Eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês. Então, dentro de tudo que eu apresentei aqui, eu vou passar aqui um resumo do que foi falado para a gente encerrar esse episódio, que é: preocupem-se em estar nos lugares certos. Nos lugares certos, dentro daquilo que vocês buscam como objetivo. Se conectem com todas as pessoas daquele lugar, sendo humilde,
demonstrando os seus princípios e valores. Nunca deixe eles de lado. Coloca sempre na mesa, porque esse é o teu diferencial. Muitas pessoas são rasas, muitas pessoas elas fazem de tudo para chegar em algum lugar. E esse de tudo tem um preço. E esse preço muitas vezes custa dignidade. Então, se você é uma pessoa com princípios e valores, sempre demonstre e coloque isso na mesa. Converse com as pessoas e pergunte, com quem você acha que eu posso falar sobre tal assunto? Peça indicações e indique pessoas também. Seja útil para as pessoas que estão à sua volta, que estão nos ambientes que você frequenta. Como que você pode, naquele dia, naquele momento, ajudar alguém que está ali, seja fazendo uma pergunta certa, seja você gerando uma identificação, seja você falando sobre um assunto em comum, ou seja realmente trazendo e abordando um tema relevante para aquela pessoa naquele momento, para que você não se torne uma pessoa só simplesmente que passou na vida dela, mas sim uma pessoa relevante, uma pessoa com um peso importante naquela vida. E treinem, se preparem para as oportunidades, para quando chegar a hora de você estar pronto. Pode ser que você não esteja, mas você vai estar muito melhor preparado se você, ao longo dos dias, ao longo das semanas, você treinar isso. Seja sozinho na frente do espelho, seja fazendo live, seja fazendo stories, seja fazendo um podcast, não importa. Converse, treine a sua habilidade de se comunicar e perceba se você está se fazendo muito bem entendido pelas pessoas que você está se comunicando. E lembre-se, a responsabilidade de quem se comunica, de quem fala, é de quem realmente está propagando a mensagem. O receptor, se não entende, é porque você não soube propagar a mensagem de uma maneira correta. Mas não é possível. O fulano A entendeu e o ciclano B não entendeu. Então é porque o ciclano B tem uma maneira diferente de entendimento e é de sua responsabilidade como comunicador saber adequar a história que você conta, saber explicar melhor aquilo que você está querendo dizer e traduzir para aquela pessoa. Eu não tenho como falar português aqui em São Paulo, na China e na Itália. São pessoas diferentes, são pessoas que vão me entender de maneiras diferentes. Então, em cada lugar que eu estiver, eu vou ter que me adaptar e treinar a minha capacidade de adaptação para poder me comunicar e fazer ser entendida por aquelas pessoas. Então, tragam a responsabilidade da comunicação para vocês e treinem como vocês vão contar a história da sua vida, com a história como você trabalha. Faça aquele pitch de elevador. Então, como que você pode tornar a sua história, o seu produto ou a sua empresa mais interessante em 30 segundos, 1 minuto, que muitas vezes é o tempo que a gente tem para impactar e ser relevante na vida do outro. Como que você pode abordar? Então treinem isso das diversas maneiras que hoje, graças a Deus, a gente tem aí com a tecnologia, com o celular, com o Instagram, com o TikTok, seja lá a plataforma que você quiser usar, mas use e abuse para que você se desenvolva cada dia mais. E lógico, se conectem com todas as pessoas, avaliem se aquela relação, em qual prateleira que ela vai estar, como que você vai alimentar e cultivar isso, porque não adianta você se conectar com uma pessoa e na semana que vem você simplesmente esquecer que ela existe. Não tem como ser assim. Você precisa semear e cultivar aquilo, continuar semeando para que aquela sementinha cresça, dê flores e frutos. Então não esqueçam de semear as relações de vocês, de nutrir as relações que vocês conquistam e vão adquirindo ao longo da vida, que de fato são realmente alinhadas com seus valores, com seus princípios. E fica aqui um muito obrigado para vocês. Se você está vendo pelo YouTube, curte, comenta, compartilha com mais pessoas. Se você está vendo pelo Spotify, segue. Quando você sair aqui, no link do Surrealcast tem a opção de seguir e avaliar, inclusive, o episódio. Das estrelinhas, torna o podcast relevante e vai crescendo aí na escala dentro do nicho que eu tô incluída. E compartilha com o máximo de pessoas que você achar que esse tema é relevante. E depois comenta aqui também, tanto no YouTube quanto no Spotify, o que você achou do episódio. E tragam temas também que vocês gostariam que eu abordasse aqui para trazer para vocês. Um beijo e até o próximo episódio.